Oi, pessoal, eu sou a Clara Meu nome é Ana Luísa. e esse é o A Tal da Aprovação. Hoje a gente vai falar sobre vestibulares de medicina, como fazer esse sonho se tornar realidade, quais são os tipos possíveis, todos os detalhes técnicos que você precisa saber se você está querendo entrar nesse universo agora. Exatamente. Então, se você está aí pensando em vestibulares ou voltando para vestibulares, ou se você está no ensino médio e já começou a pensar em vestibulares, em qualquer momento da vida que você esteja, que preste vestibulares, esse é o podcast que vai tirar todas as dúvidas. Sim. A gente vai explicar do mais simples até o mais complexo, né, para que todos possam entender melhor vestibulares, Enem, SISU, ProUni, infinitas coisas que vem acontecendo aí nos últimos anos. Exatamente. Quem que é a gente para falar disso, Ana Luísa? É, Contextualiza aí pro pessoal. Quem que são vocês, né? Bom, nós somos da Focus Vestibulares, a gente está trabalhando com vestibulandos há quase 10 anos, então já faz um belo de um tempo que a gente tem experiência com vestibulares particulares, públicas, federais, estaduais, municipais, se você não conhece, todos os vestibulares de medicina do país, então a gente já tem um bom know-how aí, um bom conhecimento, tanto de faculdades quanto de alunos, né? De todos os tipos. Nós somos as fundadoras da Focus e do nosso método, então com certeza a gente vai poder te ajudar aí a tirar todas as dúvidas, não cair em mitos, né, que estão aí pela internet e saber escolher o que é melhor para você também, né? Muitas vezes tem um aluno que faz só o Enem durante muito tempo e quer explorar novas oportunidades, ou nem sabe que tem direito a algumas coisas. Então esse é o podcast para você. Nem sabia que tinha tempo adicional em prova, você acredita? Acredito demais a conta, pelo amor de Deus, você não sabia, pensa, agora deve ter um monte de gente pensando, nossa, eu não sabia que tem tempo adicional. Então, para saber você tem que ficar até o final com a gente. Vai ter que esticar, meu querido. Exatamente. Então, vamos começar, Clara, explicando aí. Bom, vamos pensar. A gente vai focar um pouco em quem vai fazer medicina, mas qualquer pessoa pode entender como isso vai funcionar. Exatamente. Né? Me fala um pouco de processos de ingresso em faculdade. Eu quero fazer uma faculdade. O que devo fazer? Então, a primeira coisa é você entender se você quer fazer uma faculdade particular ou uma faculdade pública. Eu acho que essa é a primeira decisão, tá? Se a gente for falar de medicina, é importante você ter em mente que as faculdades, elas começam aí na faixa de R$ 5.000 por mês, tá? E vão ali no seu teto 12, 13, 15 mil reais por mês, tá? Nossa, Clara, tudo isso? Amados, tudo isso, tá? E as faculdades públicas, por mais que não tenham aí, né, o valor que você vai investir para, né, estudar lá, tem 300, 500 candidatos por vaga, né? Exatamente. Então, são 2 pontos aí a serem levados em consideração, né? Tem gente que presta ambas as faculdades, tem gente que presta particulares também com bolsa, a gente vai entrar nesses detalhes. Mas esse é o primeiro ponto. Você está disposto, né, a prestar um processo seletivo para ingressar numa pública, você tem que estar ciente de que vai ser um pouco mais complexo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Decidiu, aí você tem caminhos. Vamos primeiro para o caminho da pública, né? Que vai ser o que a maioria das pessoas vai optar aqui. O nosso público provavelmente tem essa preferência também, né? Até porque não são todas as pessoas que têm a oportunidade de cursar medicina numa faculdade particular, né? Na realidade do Brasil em que vivemos, né, meus queridos? As públicas, a gente tem o principal meio de ingresso hoje é pela nota do Enem, por meio do SISU. Para quem não sabe, SISU e Enem são 2 coisas diferentes. Enem é a prova vai gerar uma nota, e essa nota você vai aplicar no SISU, que é o Sistema de Ingresso ao Ensino Superior de maneira unificada, tá? Então, o Enem é a prova, né? Se você quiser entrar na esmagadora maioria das faculdades públicas, e aí não só para medicina, para qualquer curso, tá? Você tem que fazer a prova do Enem, e aí depois de alguns meses, geralmente em janeiro, fevereiro, abrem-se as inscrições do SISU, onde você aplica a sua nota do Enem em determinada faculdade para concorrer àquela lista, né? E aí as pessoas mais bem colocadas conseguem a vaga. SISU, que não é uma prova como Enem, mas acaba sendo uma prova pro seu coração, porque é realmente altas emoções. 4, 5 dias de muitas emoções. Choro e ranger de dentes. É bem complicado, né? Então, o primeiro tipo de processo seletivo que a gente tem pode se considerar aí o Enem. O Enem, né? exatamente. Que é o ingresso pelo SISU, que proporciona a sua nota, e ele pode ser usado no SISU. Lembrando que algumas faculdades particulares e até mesmo algumas universidades públicas podem usar só a nota do Enem. Exatamente. Sem ser por meio do SISU, tá? Então, gente, a gente está citando, o ideal é você pegar o edital da sua faculdade que você quer, mas saiba que isso pode acontecer. Algumas universidades utilizam a nota do Enem, mas não é por meio do SISU.
né? O Enem, ele acontece uma vez por ano, né? Ele é uma prova dividida em 2 dias, né? Cada um desses dias tem 90 questões, 45 de cada área do conhecimento, já vou explicar para vocês, e uma redação em um dos dias, tá? Então, a gente tem 45 questões de linguagens e suas tecnologias, 45 questões de humanas e suas tecnologias, 45 questões de matemática e suas tecnologias, e 45 questões de ciências da natureza e suas tecnologias, além de uma redação no modelo dissertativo argumentativo, né? Isso. Exatamente. Então, essas áreas do conhecimento, elas vão compor várias coisas, né? Não só as disciplinas, mas também habilidades e competências que são únicas do Enem. O Enem ele é uma prova muito diferente do que a gente está acostumado em termos de vestibular. Ele é uma prova que tem uma base interpretativa analítica, né? Que vai fazer com que você pense na hora da prova e que você interprete aquele problema e crie uma solução para ele. Não é, gente. O Enem não é uma prova que só mudou de nome as disciplinas, né? Exato. Não é mais química, física e biologia, ciências da natureza. Não, gente, a prova é diferente justamente pela a sua capacidade de analisar realmente o quanto o aluno sabe daquilo, né? E aí, se você é velho de guerra e você já fez Enem algumas vezes e teve aquela sensação de que diabos isso aqui significa? Ou que matéria é essa? Que conteúdo que é esse? Como é que o Enem tá me cobrando isso aqui? Você tem essa sensação de desconexão entre o que você estuda no cursinho, o que você estuda na escola, com aquilo que está composto na prova? Isso é uma característica do Enem, que não é uma prova conteudista, né? Como a gente sempre fala. É uma prova que vai trazer os conteúdos, ela vai testar o seu conhecimento de uma forma diferente. É importantíssimo que no seu planejamento, na sua estratégia, você leve isso em consideração se o Enem for a sua principal prova. Exatamente. E aí a gente parte também para os vestibulares tradicionais. Então, passado o Enem, pessoal, que te permite a entrada pelo SISU ou diretamente no processo seletivo da faculdade, você também tem os vestibulares tradicionais. Então, a gente pode citar como exemplo aqui FUVEST, Unesp, UFO, UFRJ, enfim. O FGD, o FMS. Enfim, vários. Só um número aqui a título de curiosidade, né? Dentro do Brasil, a gente tem mais de 300 faculdades de medicina. Então, muita coisa. São muitos vestibulares, cada um de uma determinada maneira e cada um com um determinado peso e estratégia que você precisa ser assertivo, senão você perde tempo, né? E tempo é o que você, vestibulando, não quer perder. Exatamente. Então, a gente vai para a segunda possibilidade, que é o vestibular mais comum aí, né? Que é o que tá... Desde que o tempo é tempo. Exatamente. Que eu prestei, que a Clara prestou, já faz um tempinho, pouca coisa. Não vamos comentar quanto. Não, que isso, pra quê, né? Uhum. Então, esse seria o seu segundo tipo, que pode ser composto, gente. As provas de vestibular, elas podem ser compostas de maneira diferente. Então, por exemplo, a gente tem prova que tem uma etapa, tem vestibular que tem só uma etapa, tem vestibular que tem 2 etapas, tem vestibulares que tem 3 etapas. Cada vez mais é uma tendência, inclusive, né, Ana? Exatamente. Então, a gente vai procurar aí dentro do edital entender como que funciona aquela prova. Tanto número de questões, mas também como é aquela questão. Porque ela pode ser uma questão de VOF, como a gente já pegou, questões de somatória, né? Múltipla escolha simples. Múltipla escolha simples. Dissertativa. Ou dissertativas. Então, assim, não é uma única maneira. Então, pensa, você tem 300 faculdades. Além dessas 300 faculdades, você entra numa outra variável, que é quantas fases tem aquela prova. Qual que é o tipo da cobrança. Qual que é o tipo de questão daquela prova. Enfim, então a gente tem uma infinidade de possibilidades aí de como estudar para as provas. E as pessoas acham que é sentar lá e assistir aula. Exato. Gente, deixa eu te falar, assistir aula é um detalhe tão irrisório frente ao jogo de xadrez que é ser aprovado em medicina, né? As jogadas que você tem que pensar, tudo que você tem que levar em consideração, que a partir do momento que você entra nesse universo, e aí uma dica para você entrar nesse universo, maratone aqui o nosso podcast, ouça a gente em todos os streamings, né? Assista os nossos vídeos no YouTube, no Instagram também, porque a partir do momento que você tem conhecimento dessas informações, você começa a sair muito mais na frente da concorrência, né? Exato. Você está muito mais apto para concorrer de fato, de sair de candidato para concorrente, né? E essa infinidade de questões que a gente tem, né? Essa diversidade aí, ela não só diferencia quem está preparado ou não, como também elimina muitas pessoas que se preparam pelo senso comum, né? Exato. Então, às vezes, você até se esforçou, você estudou, mas você chega lá na prova e você falou assim, cara, o que é isso? Não tô entendendo como é que
eu resolvo essa questão, ou como que essa cobrança tá aqui nesse momento. E aí é que entra a importância da estratégia, né? De você saber o que você está fazendo, de você ter segurança, acho que segurança é a palavra, naquilo que você vai, sabe, investir o teu tempo. Porque é o recurso mais importante do vestibulando, eu sempre falo, é o tempo. Por mais que o dinheiro seja importante, mas o tempo é mais importante ainda, porque se você desperdiça seu tempo, você vai gastar mais dinheiro no ano que vem, mais um ano de cursinho. Catalisador do resultado, né? Exatamente. É importante lembrar também quando o aluno faz aquela belíssima escolha de fazer 12 provas no final do ano, e aí ele não sabe como é cada meu uma sonho prova. como orientadora é pegar o aluno que fala que vai fazer o quê? 12 provas. Eu Só falo que assim, não, meu né, querido, gente? Ironia detectada. não dá tempo de fazer nenhuma prova de cada uma. Então, assim, gente, por que a gente quer explicar e qual foi a ideia de fazer esse podcast? Por quê? Você precisa entender que existe uma variedade muito grande de possibilidades que você vai enfrentar na hora da prova. Exato. Se você não conhece elas, você vai ser só mais um candidato. E aqui eu diferencio candidato de concorrente. Então, medicina tem muito candidato por prova. É o que mais tem. Mas às vezes não tem a mesma quantidade de concorrente. Por quê? Você acredita que um aluno que vai fazer 12 provas, cada uma de um jeito, se a gente pegar as paulistas, quem está acostumado a fazer paulista aí sabe que fica assim, 4 semanas em dezembro ele tem prova. Domingo, quarta-feira ele tem um Nesp, no outro domingo ele tem... Cara, o Nesp sempre na quarta-feira, né? Então, assim, acaba com a sua... Não só autoestima, mas acaba com a sua preparação. Porque você não consegue se preparar para as provas, é impossível. Exatamente. Mas eu vou ter mais chance de se fuder, né? Essa é a verdade. Não tem... A sinceridade tá on, gente, meus amores. Não faz sentido. Então, assim, é super importante você se preparar. Então, quando a gente fala dessa infinidade de possibilidades, é justamente para você se preparar em relação a isso. Qual que é o mais comum de vestibulares que você vê, Clá? Acho que tem 2 tipos, né? As provas que tem múltipla escolha e redação, é um clássico, como o Enem, por exemplo, a UFGD, a UFMS. E a gente tem o segundo clássico, que é um vestibular mais tradicionalzão, que tem a primeira fase múltipla escolha e a segunda fase redação e questões abertas, né? Questões dissertativas, para que você que não sabe, é aquela questão que você vai discorrer a resposta. Você não vai só marcar dentre as alternativas a resposta certa. Não dá pra dar o famoso chute, né, Não, Clara? o famoso chutômetro está desclassificado. A Diana. Conta lá quantas... Nossa, e quando o cara faz aquela contagem de... eu chutei, eu fiz... Pelo amor de Deus. Tem 80 questões, eu coloquei 40D, então não vou chutar. Eu fico mal de saúde quando eu vejo uma coisa dessa. O cara teve triste, cara. Contar, cara. Você tá muito errado. E ele acha que a teoria dele vai dar certo, ele tem fé. Ele tem certeza. Dentro dessa parte de tipos de questão, eu acho que vale a pena comentar também tipo de cobrança, nível de profundidade, né? Certo. É uma coisa que as pessoas ignoram, assim, completamente. Por mais que você se considere um especialista em vestibular de medicina, porque você já reprovou várias vezes, né? Eu sei que muita gente se considera assim. Existem pontos que você não considera na sua preparação e aí acaba ficando a desejar, né? Nível de cobrança é uma coisa muito importante. Eu vou te dar 2 exemplos para você conseguir me entender. Vamos pensar em dois vestibulares paulistas, tá? A FUVEST, né? A famigerada FUVEST, a temida FUVEST, a satanista FUVEST, né? FUVEST, para mim, é um dos vestibulares mais difíceis do Brasil. E a gente tem a FAMERP, tá? Que é do interior de São Paulo, também é uma faculdade pública, também é bem concorrida. Para você que é de outros cantos do Brasil e nunca ouviu falar da FAMERP, é uma excelente opção. A FUVEST, ela vai ter questões que são muito aprofundadas, então ela não vai cobrar um conhecimento superficial. As questões são difíceis, as questões exigem ali que você saiba o detalhe do detalhe. E o nível, né, de corte ali, quantas questões você precisa acertar, também é alto. Você quase não pode errar, né? Quase não pode errar. Então, assim, o nível de dificuldade, ele aumenta muito quando você não tem margem de erro. Exatamente. Não só pela dificuldade das questões, mas além delas terem esse nível de dificuldade, você não pode errar. Exatamente. E aí fica difícil. Aí, por outro lado, a gente tem a FAMERP, que também é um vestibular concorrido, também é 100% né, gratuito, porque é público, interior de São Paulo, é uma ótima região para se morar e tudo mais. A FAMERP ela é um vestibular que ele tem questões muito mais fáceis, é uma prova delícia de fazer, os alunos adoram fazer simulado da FAMERP, por quê? Porque é uma prova tranquila, cobra os conteúdos que você viu no livro, sabe? Ele vai cobrar qual que é o conceito de mitocôndria. Todo mundo já estudou isso, já fez um resumo disso. Então, você sente que teu estudo tá rendendo ali. Só que, por outro lado, tu não pode errar nada, é isso que você falou. Nada. E aí, as pessoas não sabem muitas vezes isso. Só que, o que compensa, né? O que você tem que pensar na hora de você montar a estratégia das provas que você vai prestar?
Compensa você fazer a FUVEST, por exemplo, que você tem um conhecimento extremamente aprofundado, uma régua lá em cima, e juntamente com o Enem, por exemplo, você ter o foco FUVEST e Enem. O Enem é uma prova que vai te cobrar o conteúdo de maneira superficial e vai te cobrar uma capacidade analítica e interpretativa alta, certo? Certo. Então, você não consegue aproveitar o que você vai estudar pro Enem pra FUVEST direito. Porque a FUVEST você tem que aprofundar muito mais, é outro tipo de cobrança, é outro tipo de prova. Tudo é diferente. Agora, por exemplo, o Enem e a FAMERP já conversam mais. Então, você tem que decidir dentro do seu hall de possibilidades. E aí eu acho que não é recomendado você fazer só uma prova. Óbvio que não é recomendado você fazer 12, mas só uma prova também não. Porque pode dar alguma coisa errada, né? A gente tá torcendo que não, né? Tá amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus, né? Mas pode acontecer, né? Você não pode ficar só na mão de uma oportunidade. Então, escolher provas que conversam entre si. Por exemplo, a UERJ conversa muito bem com o Enem. Com o Enem é muito boa, realmente. Agora, por exemplo, claro, eu não gosto de provas conteudistas, eu não gosto de provas interpretativas, perdão. O Enem, pra mim, eu não sei nem que língua que tá naquilo ali, entendeu? Não gosto. Gosto de prova papum. Então, bora fazer uma UFO, bora fazer FAMEMA, FAMERP, Unesp, Unicamp, FUVEST. Aí sim, aí a gente tá conversando, entendeu? Exato. Então, entender qual que é a combinação, né, das provas, a harmonização das provas, né, qual combina com qual, para você conseguir ter mais chance. Eu gosto sempre de falar para os alunos, né, que é como se a gente tivesse fazer uma comparação a algum esporte. Então, você está fazendo corrida, se a sua meta lá é correr 10 quilômetros, gente. Então, assim, sua meta é passar na FUVEST. Você vai ter que correr esses 10 quilômetros, mas se você se preparar fisicamente para correr 10 quilômetros, você às vezes vai conseguir melhorar a sua performance em nadar. Mas não necessariamente você vai estar bom o suficiente para ser um bom nadador. Exato. Então, se você se preparar para o Enem e ser muito bom no Enem, muito provavelmente você vai deixar um pouco aquém numa faculdade que seja muito diferente. Então, é necessário fazer essa harmonização com certeza. E aí, muitos alunos acabam sentando na graxa, essa é a verdade. Por quê? Porque ele nem decidiu ainda o que ele é, né, o que ele quer. Ele vai pro cursinho, o cursinho tá mais perdido que ele, porque tem 200 pessoas, cada um querendo uma coisa, e ele tem que agradar todo mundo. Exatamente. E ele acha que a responsabilidade do cursinho ensinar ele ser aprovado. Né? Gente, a responsabilidade do cursinho é de passar o conteúdo, aprender é sua, tá? Exatamente. Então, que fique bem claro isso. A sua responsabilidade é de chegar em casa e compreender o que foi dado no cursinho não é do cursinho, é só sua. Sentiu aí o tapa? Tapa na cara. Exato. A gente vê por aqui. Então, e principalmente de fazer a prova. Por quê? Às vezes o aluno faz simulado do Enem no cursinho. Gente, 90% dos cursinhos passam um simulado do Enem, que a única coisa que ele tem igual é o número de questões. Porque, assim, a prova é totalmente diferente, né? Prova totalmente diferente. Então, assim, falando de formas de ingresso, se você decidir por vestibular tradicional, tenha ciência que você vai ter que entender aquela prova. Qual é a maneira, como são as questões, qual é a maneira, quais são os pesos daquela questão. Então, se a gente está falando aqui, por exemplo, de dissertativas, né? Geralmente, quando você tem questões dissertativas nos vestibulares, já são das áreas que você vai prestar. Então, se você vai fazer engenharia, a dissertativa vai ser de um jeito, medicina de outro. Com certeza. E aí você vai precisar estudar de uma maneira muito mais aprofundada. E desde o início do ano, ou o mais cedo possível, né? A pessoa não estudou nada dissertativa, aí vai fazer FAMEMA, FAMERP, UFO. Passou para a segunda fase, se fudeu. Não tem outra palavra, não consigo falar isso sem falar palavrão. Não consegue, gente. Não dá. Você não vai conseguir, assim, sabe? Por quê? Porque você não pensou. Se você não fez uma técnica de estudo que te propiciava a administrar seu tempo e a pensar daquela maneira... Com certeza. Cara... É só perder de tempo. É só frustração para coleção. Exato. E se você não tem ideia de como escolher a prova, qual que é o seu perfil, se isso aqui que a gente tá falando para você é novidade, se você ainda não tem essa confiança, e aí tudo bem se você não tiver, tá? Nunca é tarde para dar esse passo. O que eu recomendo para você descobrir? É fazer um simulado de cada uma das provas que você tem interesse, tá? Simulado, gente, é importante aqui já deixar registrado. Simulado é prova anterior, tá? Não vai fazer um simulado do cursinho, igual a Ana falou. Não, muitas vezes não tem nem semelhança ali com aquilo que você vai ver na prova. Prova anterior. Todas essas faculdades, o que mais você vai tem. achar prova anterior pra caramba pra fazer. Pública, particular, não importa. Sempre tem uma sequência aí de provas pra você pegar e estudar.
E aí, gente, o mais importante é pegar essas provas e, além disso, conseguir fazer um cronograma ali, ou fazer pelo menos uma ou duas provas, que você faça uma no tempo e outra não. Na hora que você fizer essa prova, observar a sua facilidade de responder aquelas questões, se você está confortável na hora de fazer aquela prova, se você está achando que está muito profundo, e fazer uma avaliação real daquilo que está acontecendo. Exatamente. E eu acho que o mais importante é você perceber qual que é o seu potencial dentro daquela prova. Porque nenhuma prova você vai falar assim, ai, que delícia. Ai, Se que fosse bom, você tinha passado. Essa é a verdade. E assim, e se fosse bom, chamava, sei lá, qualquer coisa menos vestibular. Vestibular não é pra ser bom, gente. Não é pra ser gostoso. Você tem que ver qual que é a prova que você tem mais capacidade de se desenvolver, tá? É muito importante você saber isso, ok? E aí, quando você vai pra prova com esse pensamento, já buscando essa resposta, fica muito mais fácil de você ver, né? Porque não é o quanto você vai tirar. Se você tá parado, você não vai conseguir tirar uma nota boa. Vamos ser sinceros, não vai ser do dia pra noite. Não é quanto você tira melhor, qual prova você vai melhor. É o quão você vê que você tem mais potencial, tá? E as provas conversando entre si, né? Dentro da nossa consultoria, a gente ajuda muitos alunos a identificarem isso individualmente, analisando vários fatores, esses que eu tô comentando aqui com você e outros mais aprofundados também, né? Essa é uma das partes do nosso trabalho. Por quê? Porque o aluno, ele tem alguns tiros. É como se a aprovação fosse um tiro ao alvo e ele tem algumas balas ali para ele poder atirar. E se ele desperdiça essas balas mirando numa coisa que ele não tem nenhuma chance de acertar, ele tá perdendo bala para poder acertar o alvo, né? Você querer ser um jogador de basquete com 1,50 m, né? Exatamente. Então, Gente, assim, vocês vão você precisa- perceber ao longo desse podcast que a Ana Luísa tem metáforas melhores que eu, tá? Isso é evidente, isso já é assim. Isso é nítido durante todo esse tempo de Então eu vou vir convívio. trazer uma metáfora ruim, aí em Exato. seguida ela vai melhorar a minha metáfora. Já é ali, ó. É claro, assim, que cada aluno tem uma facilidade, por exemplo, em algumas disciplinas ou em alguma maneira de responder que vai facilitar ou potencializar o tempo dele de ser aprovado. Continuando ali nas formas de ingresso, a gente ainda tem transferências, né? Transferências, exatamente. Então, se você faz outro curso, e aí a maior tendência é que seja um curso, por exemplo, da área da saúde para transferência para medicina, para ter ali alguma base. Exato. Mas tem algumas faculdades que não Vai de exigem. edital para edital. Vai de edital para edital, Tem você tem que que- analisar o edital. Mas tem a transferência, né? Onde você pode pleitear uma vaga no curso, fazendo outro curso. Então, você passou para enfermagem e você quer pleitear uma vaga para medicina na transferência. Tem transferência interna e externa. De outra faculdade Exato. e da mesma faculdade. Qual que é o BO desse tipo de ingresso? Você fica sujeito à abertura de vagas. E às vezes abre uma vaga, às vezes abrem 4 vagas, às vezes abre 0 vagas durante 2 anos. Então, assim, é algo que, de fato, é muito sensível, sabe? Você fica muito na mão do que vai acontecer da faculdade. E vamos ser sinceros, geralmente abrem pouquíssimas vagas. Pouquíssimas. Porque poucas pessoas desistem, enfim. Geralmente é de alguém que desistiu, né? Então não vai ter muitas opções. Nem todas as faculdades têm. As que têm, talvez não tenham todos os semestres. Então, mas é importante a pessoa saber que ela pode ingressar também por transferência. E aí tem um diferencial, gente. Esse tipo de vaga, geralmente, o que é cobrado na prova não são conteúdos do ensino médio. Tem faculdades que cobram, mas a maioria das faculdades que fazem esse tipo de processo seletivo, elas cobram conteúdo da faculdade. Então, ao invés de responder lá questões de matemática, você vai responder questões de anatomia, você vai responder questões de fisiologia, tá? Então, é um diferencial também. Vai, mais uma vez, do edital. Tem edital, por exemplo, que pega a média do aluno, né? Exatamente. Então, gente, vai muito de edital, mas eu acho que vale a pena ser citado aqui a parte de transferência, né? Dica, se você está interessado nesse tipo de processo, coloca um alerta no Google para quando surgirem essas vagas, né? Que só é rápido, pesquisar. é raro, não é tão fácil assim, né? E não é divulgado, né? É importante falar isso, que não é amplamente divulgado. Não é um vestibular que você vai ver que tem, por exemplo, anúncio no Instagram para você fazer o vestibular daquela faculdade. Então, vai ser mais difícil você encontrar. E outra forma muito importante que vai também nessa mesma linha, né? É concurso para portador de diploma. Isso. Né? Para quem já é formado em alguma área, né? E quer ingressar na faculdade novamente. Algumas faculdades, elas liberam esse tipo de processo seletivo, que é para privilegiar, não seria privilegiar a palavra, mas para poder dar essa preferência para as pessoas que têm essa primeira graduação e querem continuar estudando, né? A gente tem muitos alunos que são portadores de diploma, que já fizeram uma graduação na área do direito, Exato. Na área de fisioterapia, na área de enfermagem, odonto, tudo, né? Tudo, e que
estão voltando pro sonho da medicina, porque se tem uma coisa que é insistente, pelo amor de Deus, é o sonho da medicina, ela não deixa a pessoa em paz. Se um dia você sonhou em fazer medicina, você pode ter certeza que você vai pensar nesse sonho até o último dia da sua vida, né? E se Deus quiser realizar. Então, a gente tem muitos alunos desse perfil. E algumas faculdades abrem editais específicos para portadores de diploma. Também, para você concorrer, você tem que ter o quê? Diploma. Exatamente. Então, se você não tem Diploma. você não pode concorrer à vaga de portador de? Diploma. Exatamente. Essas vagas que a gente está falando, gente, são vagas ociosas. Então, assim, vale a pena citar, mas fiquem cientes de que são vagas que vão aparecer e talvez não coloque ela como sua preferência ou sua prioridade na hora de se planejar, porque realmente é mais complexo de aparecer elas por aí, né? Com certeza. Então, explorando, assim, essas 4 vertentes, claro, se você pudesse indicar, por exemplo, para quem... Nossa, Ana, eu me formei há um tempo atrás, eu quero voltar a estudar, agora eu tenho condição de voltar a estudar. A gente recebe muitos alunos que são mães, que trabalham, que agora, né, em determinado momento da vida, podem voltar a estudar para fazer medicina. O que você... Qual desses processos você recomendaria? Qual prova você recomendaria e por quê? Então, aí você me colocou numa situação complicada, porque eu vou ter que deixar claras as minhas preferências aqui. Eu sou uma cadelinha do Enem. Eu amo o Enem. Para mim, o Enem é uma prova inclusiva, é uma prova fácil de se preparar. Assim, não tem nem comparação com a FUVEST, por exemplo, ou com qualquer vestibular conteudista. Se você quer passar rápido em pública, tá? Vamos falar de pública, eu indicaria o Enem. Com certeza. Só que aí, tem outros pontos, né? Por que o Enem na minha opinião, a forma mais fácil de você ingressar numa faculdade pública no Brasil? Porque se você souber o que você está fazendo, para você pegar o jeito, em 1 ano você consegue tranquilamente. E você acha que para quem... Sim, com certeza, porque o Enem é uma prova interpretativa analítica. Ela vai te cobrar muito raciocínio, vai te cobrar muito posicionamento e tal. E quem é mais velho, quem já tem esse histórico, né, consegue trazer isso muito bem, esse raciocínio da outra graduação, da experiência de vida mesmo, né, das várias aí, dos tombos que levou na vida. Exato. Isso é muito útil dentro do Enem, tá? Os alunos mais velhos costumam estudar muito bem no Enem quando tem orientação. O que faz com que o Enem seja um fiasco na vida de um estudante? É quando ele se prepara para um vestibular conteudista e presta o Enem. Porque o Enem não vai... gente, vou dar um exemplo para vocês. Prova do ano passado, 2023. São 90 questões no primeiro dia de prova, certo? A gente aprendeu isso no início do podcast. Das 90 questões, 87 do primeiro dia foram interpretativas. Elas até citaram o conteúdo. Citou a Grécia Antiga, mas você não precisa saber a Grécia Antiga para responder. Você precisa saber interpretar o padrão de questão do Enem. Então, 3 questões de conteúdo numa prova de 90, entende? Só que o que acontece? Geralmente, as pessoas vão e se matriculam num cursinho tradicional e passam 300 horas líquidas do ano assistindo aula de história, geografia, sociologia, filosofia, e elas vão prestar só o Enem. Você entende a ironia? Você entende por que eu fico nervosa, Ana Luísa? Não faz sentido nenhum. É ali que ele perde o que é mais precioso, que a gente tá falando, que é o tempo, né? Só que quando uma pessoa erra, a outra pode aproveitar essa mesma oportunidade de acertar. Por isso que o Enem é a faculdade mais fácil de passar hoje. Faculdade não, o vestibular, o processo seletivo. Porque tem muita gente errando insistentemente. Exato. Insistentemente. Assim, na experiência que eu tenho com os atendimentos individuais, quando a gente pega um aluno que ele tá voltando a estudar, ele já tem uma faculdade, e ele quer fazer a medicina com uma segunda graduação, ou quer retornar mesmo para os estudos depois de um tempo, principalmente se ele já tiver uma ocupação, né? Ou for mãe, ou trabalhar, ou até mesmo estar fazendo outra faculdade, eu vejo que a principal característica dele ele valoriza o tempo como nenhum outro aluno de ensino médio ou de cursinho vai valorizar. Com certeza. Ele sabe dar o devido valor ao tempo que ele tem. Por quê? Porque ele tem pouco tempo. Então, é simples. Se você tem pouco tempo, gente, cada minuto conta. Então, é um aluno que eu tenho certeza que ele vai se dedicar extremamente. E ele não vai, tipo assim, ele não está disposto a perder tempo com coisas, com mimimi, com blá, blá, blá. E aí, para esse aluno, ele precisa ser muito assertivo. Fazendo um bom diagnóstico de como que ele tá, sabendo exatamente quais são as fortalezas dele, quais são as fraquezas,
E o Enem eu também acho que é a grande porta de entrada. Por quê? Com certeza. Se ele já tem uma faculdade, provavelmente ele já tem um know-how de leitura, de conhecimento, de análise interpretativa muito maior. Aham. E não só para esse público, tá, pessoal? Não só para quem é mais velho e tá voltando a estudar agora, mas para todo mundo. Se for escolher uma prova para você fazer, que eu acho que não pode deixar de estar no seu rol de provas, é o Enem. Porque o Enem, ele te dá muitas possibilidades, né? Ele dá mais Ele possibilidades. te dá uma base, né? Você pode aplicar a sua nota várias vezes, você pode... E no Acre e até o Rio Grande do Sul, com a tua nota. Então, assim, é uma prova que ela te possibilita a abertura de vários caminhos, sabe? Uhum. Bom, além dos processos seletivos aí para pessoas que estão voltando a estudar, se você tivesse saindo do ensino médio, assim, ou aquele aluno do primeiro ano de cursinho, você acha também que o Enem seria a principal ou teria alguma outra que você recomendaria? Para pessoas que têm esse viés interpretativo massa, o Enem é com certeza o caminho mais seguro, né? E mais assertivo. Mas se a gente for pensar em faculdades que são mais tradicionais, em vestibulares conteudistas, eu gosto muito das paulistas menos hypadas, assim. FAMERP, FAMEMA, Unesp. A Unifesp, ela é linkada com a nota do Enem também. Gente, então... a Unifesp, se você entendeu o edital, parabéns, você já tem. Pode passar. A UERJ eu gosto muito também. E a nossa queridinha aqui, né, da nossa cidade natal, a UFO, é um vestibular muito bom. O que é importante você entender se você for escolher um vestibular específico para fazer? É você estar atento àquilo que aquele vestibular cobra. Eu vou dar um exemplo da UFO, né? Não só o tipo de questão, se é dissertativa, se é somatória, mas é o que aquele vestibular precisa, tá? Na UFO, a gente tem, na primeira fase, todas as matérias com o mesmo peso. Ou seja, a sociologia vale o mesmo tanto que biologia. E que física, você acredita? E que física. Física e filosofia. Sempre cai muita coisa de sociologia e filosofia. Exato. A parte de humanas, ela é muito forte na UFO, assim como a literatura também. Uhum. Então, se você vier só com a aulinha de literatura que você teve no seu cursinho, meu querido, você não precisa nem vir. Você precisa saber que se você está fazendo uma prova, concorra àquela prova, concorra àquela vaga, esteja de fato preparado. Ah, mas eu não sei nada. Procura saber. A gente tem aqui no nosso canal uma playlist que explica várias provas. Entenda sobre a prova, entenda qual que pode ser o seu diferencial. Você está concorrendo a uma vaga extremamente disputada, você precisa ter um diferencial. Então não faça só por fazer, tá? Escolha uma prova que vai evidenciar o seu ponto forte. Por exemplo, a UFO evidencia muito bem quem é bom em humanas. Significa que você ser um desastre em exato você vai passar? Não, porque você não pode ser um desastre em nada para passar em medicina. Exatamente. Você não pode ter ponto cego, né? Exatamente. Você tem que olhar tudo. Agora, por exemplo, as paulistas, para quem é bom em humanas, não faz tanta diferença assim. Você precisa ser muito bom em exatas. Né? Então, leve isso em consideração. E como isso faz diferença dentro do processo como um todo, né? Uhum. Porque aí você vai para uma segunda fase discursiva que você já precisa Com ser... todas as matérias. Que aí você precisa também saber aquilo que você vai dominar mais. Então, assim, edital por edital, ano por ano, porque isso, cara... Muda muito, cada ano, cada... Pô, a UFO já foi de... Vou dar um exemplo da UFO, porque a gente acompanha muito de perto, já fazem 12 anos que a gente acompanha a UFO aqui. Então, assim... A UFO já teve ano que foi sábado e domingo a prova. Já teve ano que foi num domingo, depois saiu... Falta só eles inventarem um dia da semana só pra eles. Pra Exato. poder fazer tudo tipo, que eles fizeram. a Unesp que vai fazer só na quarta-feira. Então, assim, como é importante você conhecer, ter uma autoanálise, né, daquilo que você é bom, daquilo que você tem potencial para você escolher a prova que você vai fazer e olhar a prova que melhor te cabe ali, que mais dá match, porque realmente faz muita diferença. Quando a gente fala de medicina, gente, tipo... com certeza. Cara, são décimos, às vezes, que... Muito, muito. Assim, na primeira sessão dos atendimentos individuais, a gente sempre faz um diagnóstico, né? E nesse diagnóstico eu tenho uma máxima, que é o seguinte, a gente tem que saber quais são os seus pontos fortes para poder explodir eles, poder falar assim, cara, é altura, é meta-mundo, entendeu? E a gente tem que saber quais são os seus pontos fracos para neutralizar eles. Perfeito. Porque se a gente conseguir neutralizar aquilo que você não é bom, e aí neutralizar pra medicina é 80%, tá, amores? Neutralizar é tipo, você não baixar a sua média. Então, se você tá com 80. esse raciocínio de que você é ruim em matemática, mas você é muito bom em biologia, então uma coisa vai compensar a outra. Não é assim que funciona. A não ser que mais um ano de cursinho seja seu hobby, pode mudar a sua estratégia, tá? Porque não vai funcionar. Você precisa, tá? Ah, cara, mas eu já tentei, cara, eu não dou conta. Como assim? O que eu preciso fazer? Você precisa ter estratégia. Matemática, por exemplo, você precisa voltar lá do básico, lá da soma.
da divisão com vírgula. Você tá me ouvindo, você tem dificuldade em exata? Se eu falar pra você quanto que é 62,5 dividido por 14,8, você sabe fazer de cabeça? Não, muitas vezes você não sabe fazer nem no papel divisão com vírgula. E aí você vai me falar que você tá concorrendo por uma vaga em medicina, você vai me falar que esse conhecimento que não está na tua cabeça vai te impedir de concorrer por uma vaga e você tá bem com isso? Não, e ele Não vai pode colocar ser. a culpa na geometria analítica, entendeu? Que ele, na Exatamente. função que ele não aprendeu. Todos os alunos que eu tive que tinham dificuldade em exatas passaram pela estratégia que eu chamo de imersão matemática. E, tipo assim, tiraram esse monstro, cara, de debaixo da cama, esse fantasma que tava assombrando a despensa do seu Exato. cérebro ali. E é isso, sabe? Você precisa ser sincero com as suas dificuldades. Todo mundo tem dificuldade. Todo mundo tem dificuldade. O que vai diferenciar se você vai ficar vivendo nessa dificuldade a tua vida inteira é você olhar pra isso e conseguir ter uma estratégia boa pra conseguir lidar, né? Com certeza. Eu acredito que para a gente pensar em vestibulares, você decidir qual a faculdade que você vai fazer, qual vestibular você vai prestar, tem muitas variáveis que você precisa prestar atenção. Desde a cidade que você vai morar, se você passar, né? Da universidade. Pô, é uma universidade que eu gosto, é uma universidade que... Custo de vida Custo também. de vida, enfim. Isso, você precisa pensar antes, porque você vai passar 6 anos da sua vida Aham. lá. Então, tipo, nossa, eu odeio calor. Você passou no Rio de Janeiro. Lógico que você vai, porque é difícil pra caramba. Mas, pô, se você consegue passar em outros lugares, Gente, tente quem outros odeia o Rio de lugares, Janeiro? né? Escolhe uma cidade Não, ruim. ninguém- Carapicuíba. Passou em É. Carapicuíba. Coitado do pessoal de Carapicuíba. Deixa o pessoal... Carapicuíba vai ficar... Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Chegou a hora de ser cancelado. Exatamente. O interior de São Paulo vai chegar em peso. É. É Olha interior de só. São Paulo? Deve ser. É. Claramente, a gente entende geografia. A gente se distraiu um pouquinho, tá? É, Um foco. pouquinho. Voltamos. É. Então, assim, independente da faculdade que você vai prestar ali, feito essa análise daquilo que você tem como fortaleza, aquilo que você tem mais déficit para você neutralizar, que é Aham. importante, escolheu a faculdade, gente, analisa qual a estratégia para aquela faculdade. Por quê? Cara, o que eu já atendi de aluno estudando conteúdo Sim, errado. meu Deus, sim. Conteúdo errado mesmo. Tipo assim, Não é nem conteúdo pouco errado, não. É muito tipo errado. assim, nem tá no edital. É triste. Cara, se você faz medicina não no edital da faculdade que você tá fazendo, você tá muito errado. Melhore. Melhor como pessoa, como ser humano, como Seja estudante. uma pessoa boa a partir de agora, tá Exato, bom? Combinar. exato. 2024 é o ano. É o ano. Vai dar certo, eu recebo. Então, é importante você ter total ciência daquela prova e aquilo que você precisa realmente se orientar para aquilo. Como a gente estava falando da UFA, eu vou só dar um exemplo. Eu Certo. atendi muitos alunos do interior de São Paulo, né, que fazem ali todas as provas da Paulista, né, as paulistas clássicas, FAMEMA, FAMERP, Unesp, enfim, Unicamp. E aí você pega esse aluno que ele, cara, ele manda muito em física, ele manda muito em matemática. Ele vem fazer a prova da UFA, ele acha a prova, nossa, cara, Ana, eu consegui fazer, tipo, 8 de 10 em física, Aham. 9 de 10, fechei matemática. Ó, o cara sai pulando, né, 2 metros de altura. Aham. Aí você pega esse mesmo aluno, e aí, quanto você fez em... Vamos lá, né, vamos conferir, nota por nota pra gente fazer estratégia. Tá, 9 de 10 em física, filosofia. Ah, Ana, então, é que eu tive um pouquinho de dificuldade, 3 de 10. Meu querido, você pode fechar a física, né? Então, a estratégia que a gente está falando de você entender a prova, o peso da prova e como você vai dividir a sua preparação, pô, isso faz total diferença. Então, se você tem uma boa nota já nas faculdades mais, por exemplo, nesse exemplo que eu tô falando, é muito mais fácil aumentar a sua nota de filosofia e sociologia do que você sair daqui com uma nota alta em filosofia e sociologia, Sim, sim. chegar numa Unesp, Unifesp, pegar português lá. E esperar um milagre, né? E esperar um milagre acontecer. Então, essa estratégia, ela é fundamental. Para você que tá, pro aluno que tá entrando no mundo de vestibular agora, tô no ensino médio, tô entrando no terceiro ano, tô entrando no segundo ano. Gente, se você tá nesse momento, é o momento de você aproveitar para conhecer o máximo de provas e entender aquilo que você faz de errado. Por Sim. quê? Porque você ainda tá ali meio que de... Você tem esse tempo para queimar. Aham. Se você tá no cursinho, você tá errado. Porque se você não sabe isso, claramente você não passou. Por isso você tá no cursinho. Então, assim, gente... O cancelamento vem.
Não tá, cara. Mas Isso é o brincadeiras à básico. parte, é o básico, É. mas é o básico que não é ensinado. Não é ensinado. Aí você vai no cursinho, o cursinho não para, não senta, não tem uma aula de estratégia pra te mostrar isso. Aliás, cara, é difícil você ter um cursinho hoje que para, ou uma escola, né? Sei lá, uma escola de ensino médio, que ensina pros alunos quais são as formas de ingresso, o que eles Sim. querem, como funciona a nota do Enem, Como média funciona do a Enem. TRI? Exato. Oh, meu Deus, Se você é quantos... escola, coordenador, chama a gente que a gente tem palestra pra vocês, tá? Exatamente, exatamente. Mas é E muito é uma palestra difícil. muito legal, viu? Você vai gostar de ver nossa palestra. É isso. Então, além disso... Merchan, em dia. É, tá pago. Então, essas estratégias são fundamentais. Para aluno que está há 3, 4 anos tentando, claro, o que você acha que seria as faculdades mais interessantes, processos seletivos, ou que escolha que você acha que talvez poderia ajudar esse aluno? Então, primeira coisa, se você tem a possibilidade, sem querer fazer mais um merchan, mas me contrata. Porque assim, se você tá há 4 anos tentando, alguma coisa tá, e não passou ainda, né? E tá desajustada dentro da sua estratégia. Porque muitas vezes você só foi. Tipo, compulsoriamente, você só foi estudando, só foi fazendo, não foi pensando muito sobre isso. E aquilo tudo foi acumulando e você não sabe muito bem nem o que você tá fazendo, nem o que falta pra você chegar lá. E não quer dizer que essa pessoa não tenha vontade, né? Às vezes E ela... nem esforço, cara. O que eu às vezes mais tá se tenho são esforçando alunos. muito. Às vezes, na primeira sessão eu já falo assim: caraca, essa pessoa precisa passar. Essa pessoa merece passar. Exatamente. Que bom que essa pessoa me encontrou, que bom que ela chegou até a gente, porque às vezes são ajustes que a gente vai fazer dentro da estratégia daquela pessoa que vai fazer com que todo aquele esforço que ela teve durante 3, 4, 5 anos. Eu já tive alunos de 12 anos de cursinho, tá, gente? 12 anos. Graças a Deus já tá formada hoje. Esses ajustes vão fazer total diferença, vão fazer esse esforço de anos e anos e anos de tentativa valerem a pena, né? Então, primeira coisa, não tenha medo de investir em coisas diferentes, né? Cursinho você já mudou, o ambiente de estudos já mudou, o material você já mudou. Às vezes você precisa de um olhar externo para poder te direcionar, para você conseguir executar o que está faltando para conseguir coletar a sua vaga. Claro, eu não tenho dinheiro para te contratar, né? Porque a gente sabe que o nosso produto é um produto premium, é um produto... A gente tem vários tipos de acompanhamento, mas o individual que eu tô falando é um produto premium, né? Eu analisaria exatamente, e aí exatamente olhar para os resultados da sua prova, tá? O que está faltando. Uhum. A prova fala, o simulado de prova anterior ele fala, ele conversa com você. Uhum. Então olha, eu tirei 10 questões de matemática, eu acertei 5, mas só porque essa prova cobrou polinômios eu não sei. Aí depois do outro simulado, eu acertei 6 de 10, mas é porque essa prova eu tava com dor de cabeça. Não, cara, olha, você não sabe matemática, Eu me seja distraí, sincera, né? seja sincero. Foi por atenção. Cara, e tá tudo bem você não saber. Uma coisa que eu queria colocar na Exato. cabeça de cada vestibulando que presta medicina é o seguinte: tá tudo bem você não saber, tá tudo bem você ser burro em algumas coisas. Ser Exato. burro não é uma característica fixa, tá? Não saber uma coisa não é uma característica fixa. É uma coisa que pode ser mudada a qualquer momento. É só você olhar para aquilo com carinho, com honestidade. É só você parar de fingir que você sabe. Você não precisa. Fingir que você sabe não vai te levar para sua aprovação. Você não precisa provar nada para ninguém. Você precisa ver o seu nome na lista. Tenha isso como prioridade que as coisas vão começar a acontecer. Ah, com certeza. E é muito fato, assim, que a gente vê, principalmente com os alunos que estão há muito tempo no cursinho. Sim. Eles começam a se questionar no sentido, tipo, cara, eu devo ter algum problema. E é muito triste, assim, porque você vê que, primeiro, todo aluno tem a competência de passar. Nossa, com certeza. Às vezes ele só não está fazendo a estratégia certa para chegar no conhecimento que ele precisa para conquistar os pontos que ele precisa. Uhum. E às vezes isso é como se fosse uma cegueira temporária mesmo, né? Uhum. Ele não consegue ir além daquilo, ele não está vendo o processo de fora. Uhum. Então, a pergunta é que é lógico que ele não consegue nem se responsabilizar por aquilo, porque se ele não sabe o que ele tá errando, ele não erra, né? Exato. Então, eu não sei, eu não tô errando em nada, tô fazendo tudo que eu posso. Tá, e é muito mais... Se você não sabe que você tá errando, gente, não quer dizer que você não tá tentando, é só que você não tem uma noção você não tem uma visão de um hábito geral. E eu vejo muito isso, quanto mais tempo o aluno passa no cursinho, mais ele vai entrando nesse fluxo. Tipo, não, eu vou estudar mais, eu vou fazer mais, eu Faltou vou assistir mais esforço, aula. né? Faltou motivação. E não cara, você tá se desgastando à toa, né? É aquela velha história do afiar o machado, né?
Tem, Tá vendo? Ela tem as melhores metáforas. tem 2 lenhadores, né? Eles estão cortando a árvore. E aí, enquanto um tá se matando lá pra derrubar a árvore, Uhum. o outro tá simplesmente sentado do lado afiando o machado. Só que a partir do momento que esse que tá afiando o machado começa a cortar a árvore, ele derruba muito mais rápido, Sim. com um esforço muito menor. Por Sim. quê? Porque ele analisou a situação, entendeu o que ele precisava para chegar mais rápido ao resultado. E às vezes, simplesmente, você não consegue ter essa visão. E tá tudo certo, porque te ensinaram na escola que você só tinha que sentar lá e ler um negócio que você precisava No fazer. máximo, copiar o que estava escrito no quadro. Copiar, não é nem Exatamente. pensar sobre Não é nem aquilo, é pensar, copiar. copiar. Então, a gente está aqui para mostrar que o estudo vai muito mais do que sentar lá e estudar, mas sim da estratégia que você adota, do processamento das informações, do seu nível de gerenciar tudo aquilo, né? É muito mais. E às vezes você não vai ter tempo para pensar em tudo. Por isso que a gente está aqui, para te ajudar a pensar nessas coisas, Exatamente. né? E isso fica cada vez mais claro, porque a estratégia... Pensa, você tem 200 alunos numa sala. Vamos pegar um grande nome ali, de um grande cursinho, um nome muito bom, um cursinho muito bom. Pensa que aí, dá aula, qual que veio na sua cursinho que é cabeça? sua referência. Sua referência, não vamos falar nome, né? Ninguém quer processo esse ano. Aí você tá lá, tem aquela referência. Pô, o cursinho, você fala assim, não, se eu tivesse nesse cursinho, eu ia passar. Cara, tem 200 alunos que estão ali. Não ia, não. Tem 200 alunos que estão querendo tanto quanto você. E às vezes vai passar 2, 3. Quando? Muito. Quando muito. E você acha que essas pessoas não queriam, que elas não... É porque é um processo seletivo que vai eliminar Com não certeza. só quem não está preparado, mas quem que não consegue dançar conforme a música. Equilibrar né? os pratos. Exatamente. Então, quando você pensar em processo seletivo para entrar na sua graduação aí, você precisa escolher muito bem a sua faculdade, você precisa entender muito bem a sua prova, você precisa entender muito bem pesos da prova, fases da prova, quantidade de questão, e a partir dali traçar uma estratégia que seja eficiente tanto para estudar, né, quanto para fazer a prova. Então, esse é o básico do básico que você precisa fazer. E exatamente por isso que o nosso lema é estratégia, execução, disciplina e aí depois o resultado. Exatamente. Estratégia, execução, disciplina e resultado. Exato. Gente, formas de entrar na faculdade de medicina tem, e não são poucas, tá? Tem faculdade de particular que tem bolsa 100%. Exato. Tem vagas ociosas de vez em quando. Tem o SISU, que é uma porta imensa para você entrar. Tem vestibulares tradicionais, que as faculdades estão cada vez mais voltando a optar também por vestibulares sazonais, tradicionais. Todas essas são oportunidades. Agora, cabe a você direcionar os seus esforços para que essa oportunidade seja sua, né? Agora, eu queria colocar a melhor oportunidade de todas. Qual que é? Cara, uma oportunidade incrível e é verdade, tá? Não é. Agora é sério. Eu acho que a melhor oportunidade de todas são os vestibulares seriados. Que a gente deixou de citar aqui, porque se você já passou do ensino médio, você não tem essa possibilidade. Mas algumas faculdades ainda fazem esse tipo de prova e com certeza é a melhor oportunidade de todas, porque realmente eu acredito que seja uma prova que vale a pena, que é muito bem pensada e que vale a pena fazer. Exatamente. Para você que não sabe o que é um vestibular seriado, o vestibular seriado é um vestibular que ele é feito durante o ensino médio. Então, no final do primeiro ano, geralmente tem uma prova, no final do segundo ano tem a segunda prova e no final do terceiro ano tem a última prova. Essas provas geralmente têm os pesos correspondentes. A prova do primeiro ano é a menos importante, a prova do último ano é a mais importante. Exato. E aí, as pessoas que estão concorrendo àquela vaga só podem concorrer entre si. Então, é só quem é ensino médio com ensino médio. Por exemplo, a UFMS tem uma prova que é assim, a UNB tem uma prova que é assim, o FJF tem uma prova que é assim. E então, acaba assim, que vai limitando, porque geralmente no primeiro ano você não vai sair de uma cidade para ir fazer a prova em outro lugar. Então, o número de concorrentes também tende a diminuir e você já tem uma boa parcial. E tem outra coisa que é muito importante, que é no primeiro ano do ensino médio, 99% das pessoas têm uma ervilha no invés do cérebro. Com certeza. Né? Então, assim, elas não têm cabeça para pensar no futuro. Não, a gente tem e tal. exceções, mas 99%, tem 1% que tem, né? Tenho certeza que você tá aqui ouvindo esse podcast, tá no primeiro ano do ensino médio. Pô, você é 1%, cara. Então, parabéns. Você é diferenciado. Continua. Mas 99% não tá nem aí, entendeu? Então, é uma oportunidade. Infelizmente, não é para todos. É só para quem tá dentro daquele espectro de tempo, né?
Exato. E assim, esse ano o SISU vem com uma edição só, até então, Novidade. né? Novidade. Então, SISU vem só com esse no início do ano. Vamos ver o que vai acontecer com os vestibulares aí. Agora a gente vai só especular, tá, gente? Porque como a gente não tem editais ainda... Mas é especulação com 10 anos de experiência, né? Então é uma especulação legal. Pode haver um movimento aí para ter Retorno, realmente né? alguns retornos de vestibulares. Houve um boato de UFMG, né? A gente também. sabe que as faculdades do sul do país, tem muita faculdade lá que tem vestibular, né? Aham. Que fazem o vestibular próprio. Algumas estaduais da Bahia também tem. Então, tem algumas faculdades que mantêm o seu próprio vestibular, as paulistas, com certeza, estaduais, né? Mas eu acredito que com um SISU só, eles podem, lembrando, gente, que o SISU ele pode dividir, por exemplo, 15 vagas no início do ano e 15 vagas no final do ano. Não é que vai ter menos vagas, tá, gente? Tá? A quantidade de vagas ela vai permanecer a mesma que se fosse 2 vezes no ano. Exato. Não Então, às assim, vezes vai permanecer a mesma do ano anterior, porque a faculdade pode mudar de acordo com o ano. Mas ela só vai dividir em apenas uma oportunidade de você incluir a sua nota. Mas né? a gente teve tanta especulação aí nesses últimos anos, né? A gente adora as fofocas do SISU. Esse ano o Enem vai mudar. Esse ano o Enem vai ser mais difícil. É o novo ensino médio! Gente, é o caminhão do novo ensino médio passando na sua rua. E o ensino médio mudou e voltou, e mudou e voltou. Lógico que teve a pandemia aí que teve, né, fez um grande estrago aí na educação como um todo, porque acabou não só na educação, mas na cabeça dos estudantes também. Exatamente. Né? Conta pra gente depois se você é filho da pandemia. Quem estava no ensino médio Exatamente, durante a pandemia que eu tô falando. Foi extremamente prejudicado nos processos seletivos, porque houve ali, né, um déficit considerável nas aulas. Então, a gente trabalhou muito nesses últimos anos, tendo que recuperar esse tempo que eles perderam, né? Então, há esse cuidado, mas a gente tem que esperar mais fatos aí, principalmente depois de janeiro, a gente deve saber mais o que vai acontecer no meio do ano com os vestibulares. Sim. Já vestibulares de escola particulares, gente, a gente precisa pensar que, principalmente para medicina, eles são ainda mais específicos. Então, se você está preparando para medicina, para faculdades particulares, prepare-se para uma bomba de conteúdo em biologia e química. Sempre serão provas muito complexas, né, E quanto mais preparado estrategicamente você tiver, maior a sua chance de passar. Eu falo que nas particulares não passa quem sabe mais, passa quem sabe mais sobre a prova. Ah, com certeza. Porque você tem uma concorrência muito menor. Certo. Só para vocês terem uma ideia de comparação de base. Em faculdades particulares, a concorrência vai variar entre 30 e 50 candidatos por vaga, às vezes geralmente. Até menos, né? Às vezes até menos. Mas estamos falando ali na média, né? E nas faculdades públicas, pensando em vestibulares tradicionais, a gente chega aí entre 120 até 400 candidatos por candidatos por vaga. Então, é uma diferença muito grande, né? O número de candidatos por vaga, o que acaba diminuindo o nível de acertos. Então, a nota de corte acaba ficando, às vezes, em torno de 70%, 60%. Já de uma universidade pública, vai para Prepara que vem bomba. 90%. Dependendo da faculdade. Tem faculdades que são próximas a 100, você não pode errar nada. É claro, gente, tudo que a gente fala aqui, a gente está falando para 300 faculdades. Então, a gente... É média, né, gente? É média. Claro que vai ter exceções. Você pega uma faculdade, um Einstein da vida, é uma média maior. Uma Santa Casa. Então, assim, depende muito da faculdade que você está considerando fazer. Mas, dentro das particulares, o que a gente vê, assim, consideravelmente, na maioria, é que elas vão procurar um aluno que tem muito mais conhecimento de biologia e química. Com certeza. O que a gente vê é que biologia, química e redação, geralmente, são as notas mais valorizadas dentro das particulares, né? E preste muito bem atenção na hora de escolher sua faculdade particular, porque ainda tem algumas que fazem provas online, né? Algumas ainda usam a nota do Enem como processo de seleção. Então, também tem uma Por variação... isso você não pode deixar de fazer Enem, de jeito nenhum. Exato. Então, tem uma variação muito grande ainda em relação às faculdades particulares, ainda mais do que as públicas, porque você tem um número maior também de faculdades.
né? Exatamente. Acho que deu uma boa resumida em processos Eita. seletivos para medicina, né? Uhum. A gente conseguiu, acho que abrange quase a grande maioria aí. Uhum. Gostaria de fazer uma menção honrosa aos vestibulares do sul do Brasil, que são aqueles de Menção somatória. honrosa, essa nova. Aqueles que são de somatória, quando a gente A pega... UFSC. Ai, eu pega... falei o nome dela. Não pode ser mencionada, igual o Voldemort. Mas, assim, são provas bem diferentes. A UEM, a UEL, as federais ali do Paraná, do Rio Grande do Sul também. Por quê? Catarina. Porque você pega uma prova do Sudeste, do Sul, elas são bem diferentes. Cobra educação física. E é o que eu sempre falo. Onde há diferença, há a oportunidade de você se destacar, se você Exato. estiver bem preparado. Exato. Espero que você tenha gostado desse papo aqui com a gente sobre vestibulares. Se inscreve para não perder nenhuma notificação, para sempre ficar sabendo quando a gente soltar episódio novo. E deixa aqui no comentário uma sugestão de tema, o que você quer ouvir a gente conversar Exatamente. afiado sobre. A gente Né, adora Aninha? conversar fiado, né? Né? Algo que Não é a à toa que a gente gente tá fazendo um Fica podcast. aqui o tempo inteiro falando. Mas a gente quer também sugestões aí, então passem as sugestões, sigam a gente no Instagram. E se você quer um mentor individual para te mostrar qual é a melhor prova, como fazer essa prova e te mostrar o caminho com planejamento, estratégia, técnica de estudo, Cola a na gente, bebê. tá à Cola na disposição. gente. Cola, só cola que é Então sucesso. chama a gente. No mais é isso. Foco na aprovação. Beijo, foco na aprovação.